Já parou para pensar na delicadeza que existe entre estender a mão e oferecer um braço? Entre levar alguém pela mão e caminhar ao seu lado? Entre dizer, faz assim, e perguntar como você gostaria de fazer? A diferença entre ajudar e apoiar é como a sutil brisa que distingue o sussurro do vento do clamor da tempestade. Muitas vezes, movidos pelo amor e pela vontade de proteger, nos lançamos a resgatar aqueles que a gente ama dos seus labirintos pessoais, sem perceber que, ao fazer isso, a gente pode estar os privando da oportunidade de encontrar suas próprias saídas, de descobrir as suas próprias forças. Imaginem uma vida como um imenso jardim, e nesse jardim, cada pessoa é uma planta única, com as suas próprias necessidades de luz, de água, de solo. Algumas florescem ao sol pleno, outras preferem a sombra gentil das árvores. Quando a gente tenta ajudar uma planta, muitas vezes a gente move ela para onde achamos que é melhor, sem nos dar conta de que estamos violando a sua essência, o seu ritmo, o seu próprio modo de ser. Apoiar, por outro lado, é ser o jardineiro que observa, que conhece, que compreende o que cada planta precisa para florescer em si mesma. Eu me lembro de uma história de um sábio que vivia no alto de uma montanha. Muitas pessoas procuravam ele em busca de conselhos. Um dia um jovem chegou até ele aflito e disse: "Mestre, eu estou perdido. Eu não sei qual caminho seguir. Me diga, por favor, o que eu devo fazer?" O sábio olhou para ele com gentileza e respondeu: "Se eu lhe disser o caminho, será o meu caminho, não o seu. Eu posso caminhar ao seu lado por um tempo, mas a jornada é sua. Escute o seu coração, observe os sinais ao redor e você encontrará a direção." Essa resposta pode ter frustrado o jovem que esperava uma solução pronta, uma solução clara, uma resposta clara. Mas o sábio sabia que dar a resposta não seria ajudá-lo de verdade. O verdadeiro apoio estava em encorajá-lo a encontrar sua própria voz, a sua própria direção. No mundo da educação, isso é particularmente evidente, porque professores que apenas transmitem conhecimento sem incentivar a reflexão, criam alunos que reproduzem informações, mas não desenvolvem pensamento crítico. Por outro lado, educadores que estimulam a curiosidade, que desafiam, que provocam, que ajudam a formar seres pensantes, capazes de questionar, de inovar, de transformar. A diferença entre ajudar e apoiar está, portanto, na intenção e no efeito. Ajudar pode ser um ato que resolve o problema imediato, mas não necessariamente contribui para o crescimento. Apoiar é um gesto que fortalece, que empodera, que estimula o desenvolvimento da autonomia. Mas então por que é tão difícil apoiar ao invés de ajudar? Talvez porque apoiar exige paciência, exige confiança no outro, exige abrir mão do controle. Quando ajudamos, estamos numa posição de poder, de quem sabe a resposta, de quem pode resolver. Já ao apoiar, nos colocamos ao lado, não à frente. Reconhecemos que não temos todas as respostas, mas estamos dispostos a caminhar juntos. E tem também o medo de ver quem a gente ama sofrer, errar, se machucar. A gente quer proteger, evitar a dor, né? Mas esquecemos que é através dos desafios que crescemos. A árvore que cresce enfrentando o vento desenvolve raízes mais profundas. O metal que é forjado no fogo se torna mais resistente. A vida nos molda através das experiências, sejam elas doces ou amargas. E voltando ao jardim, pensa nas borboletas que emergem dos casulos. Pensem nas sementes que precisam romper a terra para ver o sol. Cada processo natural envolve esforço, envolve desafio. E é esse processo que dá sentido, que fortalece, que permite a plenitude.
quando refletimos sobre as nossas próprias vidas, quantas vezes os momentos de maior crescimento vieram depois de desafios? Quantas vezes uma dificuldade nos levou a descobrir forças que desconhecíamos ter? E como nos sentimos quando, depois de superar um obstáculo, a gente olha para trás e percebe o quanto a gente evoluiu? Apoiar é acreditar que o outro também tem essa capacidade. É oferecer um ombro amigo, o ouvido atento, a palavra de encorajamento. É estar presente sem invadir. É orientar sem dirigir. É amar sem prender. Tem um trecho de Rubem Alves que diz: ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. Quando apoiamos alguém, estamos plantando sementes que vão florescer no tempo certo. A gente está contribuindo para que o outro desenvolva a sua própria visão, a sua própria compreensão do mundo. A essência da vida reside nas conexões que a gente estabelece, nas histórias que a gente compartilha, nas jornadas que a gente trilha juntos. Ajudar pode ser como construir pontes sobre abismos, permitindo a travessia imediata. Mas apoiar é ensinar a voar, é inspirar a coragem de saltar e descobrir que as asas sempre estiveram ali, só esperando para serem usadas. A gente vive num mundo cheio de desafios, de incertezas, de caminhos tortuosos. E cada indivíduo carrega em si um universo cheio de possibilidades, de talentos escondidos, de sonhos ainda não realizados. E quando nos permitimos apoiar, ao invés de ajudar, a gente está reconhecendo e honrando a grandeza que existe em cada ser humano. A verdadeira transformação não acontece quando a gente tira alguém de uma situação difícil, mas quando despertamos nele a consciência da sua própria força. É como acender uma chama que ilumina de dentro para fora, que aquece, que guia, que inspira. E talvez o maior ato de amor que a gente possa oferecer seja esse: acreditar no outro, mesmo quando ele duvida de si mesmo. Estar presente sem invadir, encorajar sem dirigir, amar sem prender. Porque no fundo todos somos aprendizes e mestres nessa grande escola que é a vida. E ao apoiar, aprendemos tanto quanto ensinamos. A gente cresce juntos, constrói juntos, evolui juntos. Que possamos então ser semeadores de autonomia, cultivadores de sonhos, inspiradores de coragem. Que possamos ver além das dificuldades imediatas e enxergar o potencial que se esconde em cada desafio. Que sejamos capazes de transformar a ajuda momentânea em apoio duradouro, criando assim um legado de crescimento e liberdade. E que ao final da nossa jornada a gente possa olhar para trás e ver não apenas os problemas que a gente ajudou a resolver, mas as vidas que inspiramos, os voos que incentivamos, as asas que ajudamos a fortalecer. A escolha está nas nossas mãos. A gente pode ser aqueles que carregam o outro nas costas ou aqueles que ensinam a caminhar. Podemos apagar os incêndios ou ensinar a controlar o fogo. Podemos construir muros de proteção ou abrir portas para novos horizontes. E é claro, dependendo da situação, em momentos mais drásticos, a gente precisa ajudar. Então, ajude quem precisa, mas apoie quem sonha. Ajude a iluminar o caminho, mas apoie a construir a lanterna. Ajude a superar obstáculos, mas apoie a desenvolver a força para vencê-los. Ao escolhermos apoiar, não apenas transformamos a vida de outra pessoa, mas também a nossa própria. Ao testemunhar o crescimento e a força de alguém, a gente expande os nossos próprios horizontes e fortalece a nossa fé na humanidade. Que tal fazermos do apoio o nosso legado?
Que tal sermos a bússola que orienta, a voz que encoraja e a mão que empurra para cima, mas sem tirar a força? Afinal, qual a maior recompensa do que ver um ser humano florescer e alcançar todo o seu potencial?